Olá e bem-vindos a mais um episódio Geração de Mentes Empreendedoras. Estou aqui na Bahia, no Brasil. Primeiro vou-vos mostrar a vista, porque não há nada como saberem onde é que vocês estão, porque vocês sabem onde é que estão. Nós estamos aqui realmente num sítio magnífico, com uma experiência magnífica, mas não é por isso que eu estou a fazer este vídeo, porque por isso vocês têm os pósteres e podem ir na internet. É porque estou aqui com o professor João Nicolau, que vou-vos apresentar agora. Aqui, vamos meter aqui, desta vez, normalmente eu tenho luzes e tenho um estúdio, mas desta vez é mais pessoal. E queria apresentar a todos vocês este homem, este ser humano que eu tenho tido o privilégio de conhecer durante os dias que tenho estado aqui e têm sido magníficos. Então seja muito bem-vindo à geração das mentes empreendedoras, João. O agradecimento é meu. Conhecer o professor Miguel Coco, eu conheci através das suas obras. E esse trabalho que ele está fazendo, Geração Mentes Empreendedoras, me lembra alguns trabalhos que intuitivamente realizamos no nosso estado, Santa Catarina. E eu começo... Catarina, eu peço desculpa interrompê-lo, mas é que eu parece que estou a ver o pessoal a dizer assim: Santa Catarina é onde? Norte, sul, leste, oeste? Santa Catarina fica no extremo sul do Brasil. E lá ela tem a maior população de descendentes de açorianos do mundo. Basicamente todo o litoral catarinense é de descendentes de açorianos. E para terem uma ideia, eu vou falar exatamente sobre uma comunidade que fica no município de Biguaçu, chamada São Miguel. A igreja com o São Miguel, que veio de Portugal. As pessoas são pescadoras, basicamente, e fazem da renda, fazem da tradição da festa de São Miguel e do seu museu a demonstração da criatividade dos seus antepassados. Por exemplo, lá em São Miguel, eles fabricam farinha de mandioca, que não era característico dos Açores. Eles produzem artesanatos com base no mar, e uma parcela considerável é pescadora. Estou citando São Miguel porque, além de cultivar a cultura açoriana, São Miguel mantém um vínculo com a terra brasileira a partir de produção de artesanato que lembra os Açores. Isso é um empreendedorismo. Aliar a cultura, a tradição, as raízes e, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento de aspectos fundamentais para a sua vida. É engraçado como quando eu tenho vindo ao Brasil, tenho conhecido mais de Portugal, de raízes de Portugal, do que o próprio Portugal. Não é? Porque no Brasil realmente nós temos mesmo, às vezes dizemos assim, Portugal e Brasil são irmãos. E às vezes soava-me a falso, porque eu não percebia realmente a história, não é? Muitas vezes há uma história muito, muito significativa, não é? Sim. Ainda ontem, no nosso passeio aqui pela Bahia, vimos como Portugal está presente. Vocês sabem quando... Vou fazer esta pergunta. Aliás, o maior empreendimento da mente portuguesa é o Brasil. Exatamente. Tanto em tamanho quanto em dimensão, um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, falando português... Comprámos ontem porque está um sol aqui. Falando português, a mesma língua, basicamente os mesmos costumes, a mesma religião. Isso é um negócio, é um milagre do empreendedorismo da mente portuguesa. Sabem que não, eu estou a dizer o João, mas é o professor João, não é? Depois eu já vou-lhe pedir um bocadinho para falar sobre o seu currículo, para as pessoas conhecerem também a bagagem que vem por trás, que o currículo é basicamente a história de vida, não é? Mas ontem estava-me a dizer uma coisa muito interessante, que nós tivemos muita sorte para ter este território todo, não foi? Foi, é verdade. Conte lá essa história, porque para mim foi... nunca tinha ouvido. Na verdade, para nós, Dom João VI,
né, que à época era regente português, ele fez algo consciente ou inconscientemente fundamental para a brasilidade. Sair de Portugal, foi o único soberano europeu que não foi preso por Napoleão. E veio para cá para criar um reino, que seu filho, Pedro I para nós, Pedro IV para Portugal, manteve toda essa dimensão continental e urbana. A Espanha não conseguiu isso. Basicamente são pequenos países, belos países, nossos países irmãos, mas essa dimensão continental, a brasilidade, nós adquirimos no lusitanismo. E por isso, quando eu vou a Santarém, no Pará, é como visitar Santarém, em Portugal. Quando eu estou em São Miguel, no Brasil, é como se eu estivesse numa ilha açoriana. Então, essa riqueza de empreendedorismo, nós devemos a Portugal. Eu acho que nem nós, portugueses, sabemos, não é? Eu sinto-me grato, não é? Por isso tudo e por tudo, todos os outros que vieram atrás e falando, não é, da história, porque a história é muito importante para nós percebermos depois a realidade. Vocês sabem quantas baías, pensem só, quantas baías, quantas igrejas é cá na Bahia? É verdade. Diga lá, professor. 365 igrejas. É incrível. Podemos ir uma por dia. Quer dizer, não há hipótese da pessoa... Não é? E são igrejas feitas à época do Brasil português e depois do Brasil Império. Muito interessante, não é? Imagina, eu estava no café da manhã, a pensar, se juntássemos as igrejas todas juntinhas, qual seria o perímetro e o que é que dava, não é? É que as dimensões aqui, eu muitas vezes, temos tido várias conversas sérias, temos estado na brincadeira, mas várias conversas sérias, onde eu me começo a rir. E depois tenho que lhes explicar, porque qualquer português ia-se rir, porque é do género, dizer assim, vamos fazer uma pós-graduação num estado, mas que é melhor fazermos duas, porque fazemos uma no norte e outra no sul. Isto para nós era impensável, não é? Mas a distância, quando falou, quantos quilómetros é que está a falar? Nós estamos aqui no estado da Bahia, que é um dos maiores estados. Eu atravessei para vir para cá todo São Paulo, todo o Paraná e basicamente grande parte de Santa Catarina. Quantos quilómetros é que para... eu não tenho uma ideia agora, mas para terem uma informação, Santa Catarina agora está em horário de verão, o que não acontece na Bahia. Nós temos diversos fusos horários. Pois, só isso dá uma dimensão do Brasil continente que Portugal nos legou. É uma coisa realmente espetacular. Eu ainda não encaixei, eu morei nos Estados Unidos, que também é um país grande, mas é um país que está diferente até pela sua, não é? O Brasil está num meridiano, não é? Exatamente. Está num meridiano diferente, portanto é diferente, é muito diferente, é muito curioso, é muito interessante. As pessoas que nós vamos encontrar, eu espero que estes episódios da geração das mentes empreendedoras enriqueçam também as vossas e que, principalmente, que conheçam pessoas tão interessantes como o professor João, como o Fábio que falou, pessoas que são diferentes, mas que têm algo em comum, é o dominador comum. Eu tenho sangue português, Carvalho, Borges, Medeiros, tenho sangue italiano também, mas acima de tudo eu tenho absoluta certeza de algo fundamental para o Brasil. O empreendedorismo do nauta português que aqui aportou exatamente na Bahia, Pedro Alves Cabral, e a partir da manutenção desse imenso território, primeiro através da coroa de um português que é nosso, hoje ele está enterrado no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro IV para os portugueses. E depois, através do seu filho, Pedro II, que começou a governar o Brasil aos 16 anos, manteve esse império português em terra das Américas. Podemos dizer com todo orgulho que devemos tudo à brasilidade, ao empreendedorismo das mentes portuguesas. Eu conheço
Lisboa, tive lá, nos locais onde os nautas portugueses saíam, em seus pequenos batelões mundo afora, conquistaram o mundo e deixaram para os seus herdeiros brasileiros esse país que é um futuro do mundo, pela sua criatividade, pela sua riqueza, pela sua capacidade de empreendedorismo, que estamos a aprender cada vez mais com o ilustre português, Miguel Coco. Muito obrigado. Ontem fui comido, literalmente comido, não é? Era coco para lá e coco para cá. Bolinho de coco, coco daqui, coco da lá. Realmente eu não sabia que a minha família estava tão presente. Minha família italiana. Professor, eu gostava também, porque eu acho que vocês vão estar interessados em falar-nos um bocadinho, não é? Do seu percurso académico, não é? Bem, eu sou advogado. Resumidamente, só por uma simples razão. Sim, é que eu tenho medo de ficarmos sem bateria e o professor tem que apanhar um avião. Eu sou bacharel em Direito, sou bacharel em Jornalismo e licenciado em Comunicação. E conheci Laí Ribeiro, tomei contato com a programação neurolinguística e depois com a hipnose e acabei fazendo trainer e um mestrado em clínica de saúde mental, área de criatividade. E terminei há pouco tempo na Espanha um doutoramento em hipnose. Por que isso? Aonde é que foi? Foi em Barcelona. Porque o curso de criatividade eu também fiz na Universidade de Barcelona. É que vocês não estão a ver, desculpem lá interromper, estas conversas são conversas mesmo informais. É que a criatividade deste senhor, juntamente com o conhecimento que tem e a história, é algo hipnoticamente, sei lá... Na verdade eu sou um ficcionista. Tenho alguns livros publicados na área da ficção, da onde é que nós podemos encontrar que assim eu vou mandar... nos Açores já se encontram, porque quando o presidente do governo autônomo dos Açores esteve aqui, e é Carvalho, ele levou uma coleção dos autores catarinenses, marinhistas, que trabalham com a temática do mar, para a Biblioteca Central dos Açores. E levou também 3 guias telefônicos para mostrar para os açorianos como somos todos parentes. Então, na verdade, a minha dedicação sempre foi, de certa forma, à educação. Eu tive o privilégio de ser secretário adjunto da Educação do Estado de Santa Catarina, secretário de Cultura do Estado e reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, basicamente, eu encaro o trabalho do Miguel como algo cultural. Você destacar a mente empreendedora através da cultura, através das raízes que formam a lusitanidade, que formam o Brasil e assim por diante. Podíamos continuar, eu sei que eu estou mortinho para continuar, se calhar vamos continuar off-record. Olha, queria primeiro agradecer toda a amabilidade de ter vindo à minha formação, foi uma honra. O privilégio foi meu. Depois queria-lhe oferecer, não lhe vou oferecer já, mas vou meter o link e vou pedir que a minha oferta também se possa partilhar com os nossos ouvintes, que tem a ver com uma gravação que eu fiz que se chama Árvore, que por acaso é sobre um carvalho, uma semente, onde fala sobre raízes e se calhar vai de uma forma inconsciente falar daquilo que você falou aqui e realmente agradecer, porque é realmente um privilégio vocês aí, nós aqui, estarmos a ouvir estas palavras sábias. Eu vou meter também o link, eu sei que partilha e faz revisões num site na internet. Sim. Há um site, um portal com muitos livros, inclusive de autores portugueses. É um portal de programação neurolinguística e hipnose. www.golfinho.com.br. Mas basta colocar a palavra no Google, a palavra golfinho, que aparece o portal. Nós também vamos meter lá o link logo para eles fazerem logo. Perfeitamente. Vamos editar. Eu diria o seguinte: Portugal é logo ali, é só atravessar o Atlântico. É, e nem é preciso saber nadar. Nem precisa saber nadar.
Então, ó, nós vamos nos despedir agora e obrigado por estarem aí desse lado. Hoje é um bocadinho mais curta, porque é assim. Vamos a ter a oportunidade de encontrar aí pelo mundo fora outras pessoas. Fizemos aqui grandes conhecimentos. Eu já fiz aqui umas ideias para o meu novo livro espetaculares que vão se basear aqui em algumas ideias que o professor teve a amabilidade de me dar aqui umas dicas, umas sugestões indiretas e outras mais diretas e outras que eu ainda não percebi quais são aquelas pós-hipnóticas. E devo dizer que não estamos, eu e o Miguel, escondendo os nossos olhos. É que um belo sol, na verdade, aqui da Bahia, nos obriga nesse momento a usar óculos. Exatamente, uma das razões é exatamente essa. Eu até posso... não dá para virar a câmera. Bem, então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conhecer pessoalmente. Nós já nos falávamos pela internet, porque hoje em dia pela internet é logo ali, é só um clique. E vemo-nos no próximo episódio das Gerações Mentes Empreendedoras e eu estou curioso para saber quem será, de certa forma, aqui o professor João vai-me dar algumas dicas de pessoas que acho que tenham estas características, não é? Pode ser qualquer pessoa. Ainda ontem encontramos o Pedro que estava a vender. Exatamente. A fazer. Próximo do mercado público, não é? No centro antigo de Salvador. E de certeza que se fizesse uma entrevista com ele seria de grande riqueza, porque aquilo não interessa é as origens, claro, mas interessa é realmente quem é que as pessoas são e trazer as pessoas que, na minha opinião, ou que eu tenho conhecido, porque deve haver muito mais, como é óbvio, não é? Há muito mais para além disso. Há muito mais para além disso. E quem esteve cá sabe disso. E acima de tudo, saibam os portugueses. Temos até um grande time de futebol, Vasco da Gama. É verdade. Tem uma das maiores torcidas. Pensava que você ia dizer o Benfica. Vasco da Gama, exatamente. Que você encontra, para terem uma ideia, vascaínos, desde o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, até o Iapoque, lá em Roraima, lá na Amazônia. Incrível. Os portugueses em todas as áreas deixaram aqui uma riqueza imensurável, estamos hoje a aproveitar. É verdade. Inclusive a figura do Miguel, trazendo para cá todo um conhecimento e, acima de tudo, um conhecimento do coração e da mente, que é a hipnose organizacional voltado para a conversa. Ela é conversacional na medida que eu me vejo hipnotizando e sendo hipnotizado num processo de integração, num processo de fabulação, na metáfora, na riqueza, no tom da voz e, acima de tudo, nos belos enunciados que o Miguel tem trazido às nossas aulas. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. E eu, como assaltante, com este chapéu parece mafioso, não é? Vou pedir se posso usar essa descrição para explicar o que é hipnose conversacional. Que eu acho que é a melhor definição que já encontrei. Está sendo muito generoso. Você consegue aliar uma organização aparentemente aberta ao sistema. Ou seja, tuas palestras são sistêmicas. A palavra que o pessoal gosta muito hoje, né? Sim. A sistematização. Agora, dentro de uma mente aberta às novidades que sempre, seja o interlocutor, seja o ambiente, seja o momento da ecologia da palestra, o Miguel está aproveitando tudo isso. Consciente ou inconscientemente, isso para mim não interessa. Interessa é saber saborear aquele momento tão importante que é a hipnose conversacional, que eu vou levar para o meu estado, para os descendentes de açorianos, descendentes de alemães, descendentes de italianos, descendentes de japoneses, uma minoria de origem africana. O estado de Santa Catarina é um cadinho de Portugal, principalmente da parte insular.
engraçado como todas estas entrevistas acabam, eu despeço-me sempre 3 vezes e depois há sempre mais um bocadinho. Então desta vez vamos mesmo despedir-nos, porque o professor vai de partida hoje e quero-lhe agradecer novamente, não é? Não é que seja preciso, não é? Porque o professor faz com bom gosto, eu sei, de coração, e então é exatamente isto, é esta união que tem que existir e que todos nós conseguimos, cada um na sua área. Nós estamos a falar numa área, mas você se calhar trabalha numa área diferente, colabora, utiliza a internet, utiliza as novas tecnologias, porque tem coisas más, com certeza. Aliás, eu até estudei sobre isso, mas também tem coisas boas, como tudo na vida. A faca dá para espetar em alguém, como dá para salvar a vida de alguém. Vamos aprendendo com quem sabe mais e é isso. Quer dar alguma palavra Eu diria, final? Miguel, que te abraçando, estou abraçando e aprendendo, um abraço, a mente empreendedora portuguesa e do Brasil, em que você, pela tua capacidade de liderança, está colocando aquela semente do carvalho. Exato. Em todos os recantos do planeta, porque eu sei que há muitos empreendedores ingleses que fazem parte do grupo, americanos e assim por diante. É uma tarefa hércula de um cidadão do mundo que nasceu em Portugal. É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. É isso aí. É isso. E não vou terminar com melhores palavras como... É isso aí. Obrigado.